Não, fala pra mim aqui desse trio de frente do Cruzeiro aqui, que pra mim é o melhor trio da temporada até agora. Pois não. Boa tarde, Everton. Boa tarde para todo mundo. Feliz Dia das Crianças aí para as crianças. Divisão, John. Um abraço para todo mundo que está em casa. Ô Everton, é um bom time, né? Dentro do que o Cruzeiro tem hoje de condição. Acho que está certo o Luxemburgo em mexer o mínimo possível, né? Fazer só a troca na defesa ali com a entrada do Léo Santos na vaga do Ramon, que está suspenso. O resto do time acho que tem que ser mantido, até porque depois de uma vitória, como foi, diante do líder do campeonato, você enche esse grupo de moral, né? Não tem por que fazer nenhum tipo de mudança. Eu também, sinceramente, não sei se os desfalques pesam tanto assim, os desfalques que o Cruzeiro tem para esse jogo, né? Já vinha lidando com a grande maioria deles. O Ramon, talvez um desfalque que o Cruzeiro possa sentir, até porque o Léo Santos não vem jogando aí com muita frequência, né? Mas o Cabral vinha sendo um reserva, vinha sendo até bem pouco aproveitado nos últimos jogos, entrou ali contra o Curitiba, mas não vinha jogando. E os outros já estão fora aí há um pouco mais de tempo, então não vejo assim um grande impacto, né? Acho que precisa tentar aproveitar o momento, Everton. O jogo hoje é difícil, duro, como foi contra o Curitiba, né? Ou como imaginava-se que seria contra o Curitiba. Né? Mas você acha que hoje vai ser mais difícil? Não, Everton, a tendência é que sim. Porque, assim, Por quê? Porque o que aconteceu, a forma como aconteceu contra o Curitiba foi meio surpreendente, assim, né? Se o Cruzeiro jogar... Ou seja, pelo que você está dizendo, o Cruzeiro não jogou nada. Foi o acaso do destino que... Não, o Cruzeiro jogou muito bem. Que a grande questão é que, assim, se o Cruzeiro jogar 10 vezes em sequência contra o Curitiba, dificilmente ele vai ter o domínio como teve em outro jogo, né? Dentro dessa sequência de 10 jogos. Pode ganhar outras vezes e tal, mas ter o domínio que teve, o 3-0, com a atuação sóbria que teve, é algo que não é comum, né? Pro Cruzeiro nessa Série B. E o que a gente imaginava para o jogo contra o Curitiba é mais ou menos o mesmo cenário que a gente imagina hoje para o jogo contra o Botafogo, né? Um jogo duríssimo, um adversário forte. O Botafogo hoje é um time que faz uma Série B para acesso, né? Para conseguir ficar entre os 4 primeiros colocados. Desde a chegada do Henderson, tem números muito fortes na competição. É um time que ofensivamente tem jogadores que vivem uma fase muito interessante, né? Que conseguem produzir, que conseguem criar bastante chances de gol. Mas o Cruzeiro precisa aproveitar esse embalo, Everton. Vai ter casa cheia, né? Ingressos esgotados hoje já para o jogo no Independência. Vai ter o embalo de ter feito 3-0 no líder da competição e quem sabe buscar uma segunda vitória que possa manter aí o Cruzeiro com algum tipo de ânimo, né? Dentro da Série B, acho que é possível hoje pensar numa vitória, num resultado positivo, principalmente tendo em visto o que aconteceu na última partida, né? Mas a tendência é que a gente tenha um jogo mais complicado, né? Até porque o Botafogo vai provavelmente se fechar um pouco mais, tentar explorar um pouco mais os espaços que o Cruzeiro vai ter que ceder ao longo do jogo, vai se inverter um pouco em relação ao que aconteceu lá no Couto Pereira. Sobre o trio de ataque que você falou, é um trio de ataque que eu gosto, Everton. Eu fico curioso para ver quando o Wellington nem tiver 100%, quem que o Luxemburgo vai tirar nesse momento, né? Porque o Wellington nem eu acho que é titular desse time do Cruzeiro. Pois é, mas seria na vaga do Giovani, né? O Giovani tem jogado muito bem, Eita, pô. Então como é que faz para montar? Essa é a minha dúvida, assim. Hoje, se o Wellington nem tivesse à disposição, o que faria o Luxemburgo para tentar colocar no time? Essa formação, Gomide, com Por esse... incrível que pareça, hoje eu tiraria o Bruno José. Caramba, cara. O que você tiraria, o Gomide, caso o Wellington nem esteja 100%? Você tiraria quem para colocá-lo aqui? Essa formação, ela funciona bem. Veja bem, eu estou te fazendo uma pergunta, eu espero que eu não esteja fazendo uma pergunta sem pé e sem cabeça, embora isso aconteça frequentemente. Essa formação, com 2 abertos e o Thiago mais enfiado, é uma formação que mostra para você que logo mais o Cruzeiro vai dar uma segurada? Vai dar uma segurada, não vai se atirar, vai deixar o Botafogo dar um pouquinho de espaço. Essa formação favoreceria ou não necessariamente? Ela pode funcionar para você jogar de forma reativa ou com esse trio aí para você jogar para cima do que eu não acho que o Cruzeiro vai sair para cima não, tá? Eu não acho. Pode ser que eu seja surpreendido. E você, o que pensa? Feliz Dia das Crianças para você, Gomides. Obrigado, Everton. Boa tarde quem está em casa nos acompanhando. Um ótimo feriado aos devotos aí de Nossa Senhora da Aparecida. Meu total respeito também, né? O número de romeiros cresceu bem nesse ano de 2021, né, Everton? Acho que várias pessoas aí que fizeram algum tipo de pensamento positivo, de promessa aí, fizeram a romaria lá para Nossa Senhora da Aparecida.
Um beijo aí para todas as crianças, né, Everton? Que elas consigam crescer num ambiente que seja um pouco mais favorável com relação ao que estamos vivendo hoje, né? Um pouquinho menos de intolerância, né? De ódio, um pouquinho mais de amor, de compaixão, de respeito pelo próximo, menos preconceito, enfim. Futuro aí que seja um pouco mais colorido para elas do que os tempos que estamos vivendo hoje, infelizmente. Ô Everton, eu acho que é uma formação que pode se jogar tanto tentando, né, propor mais jogo, ou buscando um pouco mais velocidade, né, para contra-atacar o adversário, né. O Vitor Leque e o Bruno José são jogadores que podem explorar essa questão, tem essa característica, né, de conseguir baixar muito dentro do próprio campo, né, para auxiliar no momento ali defensivo e no momento de recuperar a bola, conseguirem arrastar, né, ter muitos metros de campo, mas conseguirem fazer isso e chegar dentro da área do adversário para uma finalização. E o Thiago, apesar de ser um centroavante, tem menos velocidade, acredito, que o Bruno José e que o Vitor Leque, mas não é aquele centroavante lentão assim, né? Ele consegue também em alguns momentos de escapar também com velocidade. Isso que você falou é até certo ponto curioso, Everton, porque assim, a gente falou um pouco isso da Série B ontem aqui. Por mais que os times da Série B, claro, colocando nessa conta aí o Botafogo e o Cruzeiro, nessa altura do campeonato eles já têm uma forma ali de atuar que a gente já se acostumou a assistir, né? Não tem nenhum time na Série B que consiga ficar por muito tempo, né, dentro do campo do adversário e sendo aquele protagonista do jogo por longos minutos, né? Boa parte do jogo, né? E colocando o adversário em extrema dificuldade. Eu falo isso porque os elencos, alguns são mais qualificados, mas eles não têm assim uma disparidade assim tão grande como a gente vê, por exemplo, na Série A, foi o que falei ontem aqui. E o Botafogo, hoje, por mais que ele seja um time que, dos últimos que o Cruzeiro enfrentou, ele tem mais similaridades ali, tem comportamentos mais parecidos, por exemplo, do que com o Guarani, do que com o próprio Coritiba, que o Cruzeiro venceu na última sexta-feira. Mesmo assim, ele não consegue ficar todo o tempo sufocando o adversário, né? Em alguns momentos ele é obrigado a recuar um pouco, a ver um pouco mais com relação aos ataques do adversário. Eu acho que vai ser um jogo um pouco mais eu não vou dizer de trocação de golpes, né? Mas vai ser um jogo assim com algumas faixas ali de tempo, né? Com um predomínio ofensivo de alguma equipe, né? O Cruzeiro tentando atacar mais, se colocando dentro do campo do Botafogo, depois o Botafogo saindo mais, alternando assim essa questão da dominância na partida, né? Mas é um time que ataca bem, Everton. A gente vai trazer daqui a pouco aí alguns dados a respeito do Botafogo, né? É um time que se acertou com o Anderson Moreira, se mantiver aí esse momento que está vivendo dentro da Série B, dificilmente não vai subir, né? Nos últimos 10 jogos, o Botafogo venceu 7, incluindo algumas partidas fora de casa, né? Venceu o Clube do Remo jogando fora de casa, venceu o próprio Coritiba com um placar menos elástico do que foi o do Cruzeiro, mas venceu o Coritiba também nesses 10 jogos lá no Couto Pereira por 1-0. Vem de uma vitória importante contra o CRB por 2-0 no início do último final de semana. É um bom time, Everton, candidatíssimo ao acesso. Bom, a gente, eu queria só pedir o André para que voltasse aqui essa formação do Cruzeiro. Aí alguém vai dizer assim em casa, mas você está dizendo isso porque você sofre uma forte influência do resultado da sexta-feira. Eu não posso negar. Mas com exceção do Rômulo aqui, o Cáceres de titular, para mim hoje, essa aqui é a melhor formação. O Gris ainda coloca o Wellington Nem. Eu acho que pode ser uma boa mesmo, mas é difícil imaginar se no lugar do Bruno José ou do próprio Giovani, que vem jogando bem. Mas acho que com exceção do Rômulo na lateral direita, eu acho que o melhor Cruzeiro possível para o Luxemburgo hoje seja esse aqui. O meu teria o Cáceres na lateral direita. E eu não sei se eu colocaria o Wellington Nem já de cara, não. O seu, então...